Você pode estar treinando intenso demais. Caraca, a gente sempre fala que precisa treinar mais intenso. Nesse momento eu trago nesse vídeo pra você que você pode estar treinando, na verdade, intenso demais. Os preguiçosos de plantão vão adorar a ideia, né? Posso treinar mais de boa. Não, calma, vamos entender. O nosso corpo, ele tem um equilíbrio chamado homeostasia. E a proposta do treino é que abale a homeostasia. Então todo treino que você faz, a gente chama carinhosamente para o nosso corpício de estresse. Quando você treina, você estressa esse músculo. E a teoria do estresse, ela diz o seguinte: se você aplica um estresse muito fraco, não causa nada. Se você aplica um estresse de médio para forte, causa no seu corpo adaptações. Já se esse estresse é muito alto, ele causa danos. E essa teoria se aplica a qualquer coisa num organismo vivo. Se aplica também ao nosso treino. A gente já pode tirar uma questão que é: se você treinar intenso demais, você pode se machucar. Você pode machucar suas articulações, seus músculos em si, ou então você pode entrar num processo de overtraining, que é basicamente quando você sobrecarrega esse corpo de estresse, de estímulos. Mas não é de nada disso que eu quero falar nesse vídeo. É outra coisa. O estresse, ele precisa acontecer de uma forma não muito leve, porque senão não causa nada, e também não muito intensa, porque senão machuca. Ele tem que estar no meio do caminho ali. Então a gente vai falar de um estresse de uma intensidade alta, uma intensidade para causar adaptação no seu organismo. Imagina que o seu músculo, ele está aqui no sentido de condicionamento, no sentido de força, de tamanho. Então você foi lá e aplicou um treino aqui. Se esse treino, ele chegou nessa intensidade que a gente está falando, você perde condicionamento, você perde volume muscular durante esse treino. Mas eu sinto que meu músculo fica mais inchado, fica maiorzão durante um treino. Aquilo é só inchaço de sangue, mas no final das contas, esse músculo, ele se depletou, ele diminuiu. Que claro, né, você entende que você abalou a homeostasia. Lembra que na teoria do estresse, o estímulo é médio para forte, ele causa adaptação? Você começa a se recuperar depois do treino. A gente não fala tanto disso, que você precisa treinar e depois se alimentar bem, descansar, porque esse músculo se recupere? Então, é todo esse processo aqui anabólico de crescimento, de reconstrução de músculo. Mas se esse estímulo ele foi naquele jeito que a gente conversou, foi bacana, causa uma super compensação. E aqui eu te desenhei basicamente a teoria da supercompensação, que diz mais ou menos o seguinte: se você aplica um estresse que é bom o suficiente para estimular esse músculo, ele se recupera e ele supercompensa. Ou seja, o que era aqui agora subiu. O seu músculo ficou maior, ele ficou mais forte. Todo o processo que a gente queria aconteceu. E quando a gente fala de hipertrofia, o aumento de massa muscular, a gente vai começar a dizer sobre síntese proteica. Síntese e construção proteica de proteína. O nosso músculo é proteína, porém proteína contrátil. A proteína que você come do frango, da carne, sei lá, do whey que você toma e etc., ela se transforma no seu corpo numa proteína contrátil. Se o treino foi intenso, entrou naquela faixa que a gente disse de causar adaptação, a síntese proteica é estimulada. E uma coisa que é importante, todo treino, por essência, claro, se tiver uma boa intensidade, é catabólico. Entenda isso. Então, você perde o músculo quando você treina. Mas então por que a gente faz isso? Porque quando você oferece um estímulo desse para o seu corpo, ele entende que ele precisa ir no sentido contrário. Se o treino foi catabólico, o que ele vai fazer com o corpo? Vai estimular que esse músculo cresça, fazendo com que a síntese proteica seja ali ativada. E claro, dentro do treino existem várias formas de fazer isso. Eu já trouxe em alguns outros vídeos para vocês formas de estimular a hipertrofia. Inclusive, eu uso todas elas lá no Muscle e é por isso que ele oferece um baita resultado para os nossos alunos. Inclusive, o link do Muscle está aí embaixo para você conhecer mais sobre ele. Mas então a gente volta aqui à ideia da síntese proteica que foi estimulada. Síntese proteica é sinônimo de hipertrofia, de crescimento muscular. Então, não. E agora onde vem a grande questão desse vídeo nosso. Será que o simples fato de você estimular esse músculo a ter síntese proteica já é o suficiente para ele hipertrofiar? Não. A intensidade desse treino vai dizer se esse músculo vai crescer ou não. Se a intensidade for muito baixa, não estimula a síntese proteica, não acontece. Se a intensidade for muito alta, estimula a síntese proteica, mas pode ser que você não cresça. Depois que você treina, o corpo ele entra em processo de anabolismo ali de síntese proteica, mas não quer dizer que
que nesse momento o músculo está crescendo. Lembra que eu te disse que quando você treina, você perde músculo, você cataboliza boa parte da síntese proteica que você faz, que o seu corpo produz, é somente para recuperar, regenerar o músculo que você treinou. Já pensou se você está fazendo um treino tão intenso, que toda a síntese proteica que você faz, ela somente dá conta de recuperar esse músculo? E nesse momento você pode até encontrar a explicação porque algumas pessoas treinam pra caramba durante anos a fio e o corpo não evolui. E aí a pessoa fala assim, caraca, mano, eu preciso treinar mais intenso. E aí começa a fazer treinos mais fortes, mais longos e não resolve. E começa a treinar cada vez mais forte, mais intenso e não vai. Muitos casos a pessoa tira férias, às vezes ela fica uma semana fora sem treinar e o corpo dela desenvolve pra caramba. Porque no final das contas, ela tirou todo aquele fator catabólico, estressor que estava jogando esse músculo para baixo e esse músculo conseguiu crescer. Olha o quanto importante é a gente conseguir medir essa intensidade e aplicar ela de uma maneira que esse músculo cresça e não somente apanhe no treino e se recupere. Então olha que interessante, nesse vídeo a gente está indo meio na contramão do que sempre falamos. O treino tem que ser intenso, tem que ser porrada, tem que ser... Pode ser que ele esteja sendo intenso demais. E aí você vira para mim e fala, lá, então como é que eu faço para medir esse negócio? Se não houver progressão no seu treino, vai chegar uma hora que seu músculo estagna, atinge o que a gente chama de efeito platô. Durante muito tempo, a gente defendeu a ideia de ir sempre até a falha. Hoje, a gente já muda um pouco essa história. Não precisa ir até a falha sempre, mas eu te recomendo que você vá até a falha na última série de cada exercício. Então, se você faz 3 séries, nas 2 primeiras você não vai, mas chega perto. E aí, naquela última, você vai. Percebe que a gente já baixou um pouco a intensidade nesse aspecto aqui? Agora a gente vai para volume de exercícios, que vai, na verdade, ter uma relação aí com o volume de séries. Eu me recordo claramente de ouvir um cara que é muito respeitado na área da educação física, chama José Maria Santarém, e ele disse, se você fizer 9 séries pesadas por grupamento muscular e não crescer, troque de esporte, porque você não tem vocação para o fisiculturismo. Ali a gente estava falando de atletas, sobre genética de atletas. O que ele quis dizer foi, se você fizer 9 séries e o seu músculo não crescer, ele cresceu o quanto que ele tem capacidade para crescer. O que muita gente vê hoje em dia são pessoas exagerando em volume de treino. Porra, Nizito, você trouxe lá do seu amigo que faz quantas séries, quantos exercícios? 7 exercícios de peito. É ridículo isso. Das duas, uma. Ou ele tá fazendo uma intensidade muito baixa e isso tá fazendo com que ele tenha que compensar em número, ou então ele tá exagerando nessa quantidade. Se você fizer 3 exercícios para cada músculo do seu corpo com uma intensidade boa, fazendo 3 séries para cada um deles, é o suficiente. Claro, depois disso, vem a tal da progressão e tudo isso é muito chato para aplicar. Por isso que eu falo do Muscle e lá eu já te entrego toda a periodização pronta, toda calculada, bonitinho. Inclusive, as técnicas avançadas, elas podem vir para te ajudar nisso também. Mas a minha grande intenção com esse vídeo é abrir seus olhos para o seguinte, não adianta treinar demais. Você pode só estar machucando o seu músculo e se recuperando, machucando e se recuperando. A ideia é que você treine de forma inteligente. Esse negócio de entrar na academia e sair de lá arrastado, tipo, caraca, nossa, eu fiz um treino que eu quase morri. Gente, isso é coisa do passado. Os atletas antigamente faziam isso. E primeiro, se machucavam muito. Hoje, a gente tem atletas com físicos muito superiores aos atletas antigos. E aí você pode virar para mim e falar assim, não, Lala, mas muitas coisas evoluíram a respeito de suplementos, de anabolizantes, por que não? Entre outras coisas. Sim, e o treino também. Então você se basear nesse no pain no gain desmedido é um grande erro. Treinar não é só fazer força, os exercícios, é usar a cabeça também. Separei esse vídeo aqui para você, ó, que é para você entender esse negócio que não precisa ir até a falha. Então clica aqui porque você vai ver como faz muito sentido. E também vai conseguir saber como aplicar essa intensidade no seu treino. Clica aí.